Boa noite, queridos. Estou contente por estar aqui. Estou contente porque vocês estão aqui. Que o Senhor nos abençoe. Você pegou a folhinha? Todos têm a folhazinha para seguir? Então, vamos lá. Na folha que você recebeu, está escrito assim, texto bíblico, certo? Jeremias. É Deus se dirigindo a Jeremias. Deus falava com o profeta. Eles ouviam, eles conversavam com Deus. E nessa conversa, Deus fala, Jeremias, se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz você não se sente seguro, que fará na floresta do Jordão? Jeremias, capítulo 2, verso 15. A introdução é composta do seguinte. Jeremias foi um dos maiores profetas de Israel e um grande sofredor. No exercício do seu ministério, ele passou por perseguições, falsas acusações, solidão, ele não tinha família, ameaças de morte, confrontado com os políticos, com os religiosos e com o povo. Políticos, religiosos e o povo eram esses que traziam o inferno para a vida de Jeremias. Acho que hoje em dia está sendo mais ou menos assim, né? Prosseguindo. O profeta expressava suas angústias para Deus, em expressões de lamento, denominadas de confissões de Jeremias. Os estudiosos do Velho Testamento conhecem isso. O profeta expressava então suas angústias para Deus, em expressões de lamento, repetindo, denominadas de confissões de Jeremias. O Senhor respondia com palavras de orientação e encorajamento. O profeta falava com Deus e Deus falava com o profeta. Dr. John Stott, um dos maiores intérpretes da doutrina cristã, disse: nos dias de hoje, quem se disser profeta é falso profeta. E quem se disser apóstolo é falso apóstolo. O último profeta foi João Batista, o último profeta, e o último apóstolo foi João. Morreu na ilha de Patmos com quase 100 anos. Então, Deus respondia a Jeremias. O profeta conversava. A palavra profetas, na língua hebraica, é nabi. Nabi é aquele que fala por outro. Que ele fala no lugar de outro. Então, Jeremias era um nabi. Ele era porta-voz de Deus. Você lembra de Moisés, quando ele estava sendo enviado para tirar o povo do Egito? E o Senhor respondeu para ele: você será minha boca, e Arão será a tua boca. Moisés fala por Deus e Arão fala por Moisés. Bom, então eu gosto de enfatizar a importância e o sentido da profecia. Se alguém disser, como diz John Stott, que é um profeta, é um falso profeta. E se alguém disser que é um apóstolo, é um falso apóstolo. Onde nós temos aqui um
uma irmã sentada de uma igreja que tem apóstolo. Eu falei para ela, esse seu apóstolo é falso. O último apóstolo acabou. Foi no 1º século, João, o evangelista. Mas aqui Jeremias era um verdadeiro profeta. Deus respondia a ele. Deus orientava e a desafiava. Ao responder, Deus dava a palavra de ânimo, de desafio, de consolação. Pois bem, no texto lido, encontramos eco do Salmo 142. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico. Diante dele eu vou me queixar, diante dele colocarei as minhas aflições. Então, as confissões de Jeremias, as reclamações de Jeremias, elas parecem com o do Salmo 142. No Salmo 142, o salmista vai contar a Deus suas queixas. Jeremias era um grande queixador, mas era normal. O que é normal é um sofredor não falar nada. Isso aqui é problema. Diante de todo problema, Jeremias falava. O salmista falava. O que não é certo, o que não faz sentido, é o sofredor não falar nada. Ele precisa falar. Ele precisa reclamar. Então, nesse texto, nós encontramos alguma coisa parecida com o Salmo 142. Na passagem, na passagem lida, a passagem que nós lemos, né, o Senhor usa duas metáforas. Ele usa a metáfora dos competidores em uma corrida e a metáfora da tormenta do Jordão. Duas metáforas. A metáfora é uma construção gramatical para esclarecer algum pensamento, alguma ideia. Então, Deus está conversando com Jeremias, ele usa duas metáforas. Por quê? Porque Jeremias estava fraquejando, estava recuando. Aí Deus queria encorajá-lo. Deus sempre quer encorajar a gente. É só a gente procurar o que ele vai falar. Se você procurar direitinho o que Deus quer falar, você vai receber o consolo, o conforto e o encorajamento. Bem, nessas metáforas ele usa a primeira comparação de um corredor, um atleta que compete. Então, são duas possibilidades. O competidor, o atleta, compete com outros que estão a pé. Ele está correndo a pé e os outros não correndo a pé. Isso é o normal e é fácil. Aí o Senhor pergunta, e se você estiver correndo a pé com competidores a cavalo? Se você estiver numa situação em que você está a pé e os competidores estão a cavalo. Eu andei muito a cavalo, nós tínhamos no sítio cavalo, e era difícil alguém ultrapassar quem está a cavalo, estando a pé. Não passa mesmo. Então o Senhor diz para ele, se você está cansado de correr com pessoas que vão a pé, como é que você vai fazer quando você estiver a pé e os seus competidores a cavalo? Foi assim que ele respondeu. Bem, a outra é a metáfora do Jordão, da enchente do Jordão. Vou explicar isso melhor para os irmãos. O Rio Jordão tinha algumas partes. Aqui está o rio, certo? Aqui está o rio.
e aqui a mata ao redor do rio. E os lavradores estavam lá fora, trabalhando, cuidando das ovelhas, cuidando das plantações. Mas essa faixa cheia de mato era cheia de bichos, animais. Então, se o lavrador estava trabalhando e os bichos estão lá no leito, perigo nenhum. Cobra tem perigo? Não, está lá no rio. Né? Lobo também não. Chacais, escorpiões, aranhas, está tudo lá. Está tudo lá. Eles estão confinados ali porque ali é o lugar deles. Lugar de bicho é no mato. Tem mato, tem bicho. Aí Deus faz a pergunta para ele: se você está com medo, quando o Jordão está vazio, que o Jordão estando vazio, os matos estão lá e os bichos não estão no campo. Os bichos estão lá na beira do Jordão, no meio daquele mato. Mas, quando vinha enchente, os bichos saíam do Jordão e iam andar nas fazendas. Eles, aranha, lobo, chacal, todo bicho, porque lá o rio está cheio. Outro dia vi uma notícia assim interessante. Num país da Ásia, eles lá têm um campo muito grande, vasto, matagal, e estão na beira do mar. Aqui está o mar, aqui está o matagal e cheio de bicho. O mar subiu, os bichos saíram daquele mato e foram andar nas ruas. Capturaram 90 cobras, todas venenosas. Então, Deus fala para Jeremias: se você entra em pânico quando os bichos estão lá escondidos, como é que vai ser quando os bichos saírem de lá e começar a passar na sua frente? Essas palavras são palavras de encorajamento. O princípio aqui é o seguinte, irmãos. Deus fala para o profeta que se nós lamentamos problemas agora, há possibilidade desses problemas aumentarem. Há sempre a possibilidade. O rio está lá, tudo bem, mas não há uma possibilidade de ver chuva e então os bichos vão sair de lá. Tem um programa na televisão que mostra criando um assassino. Nasce um bebê lindo, maravilhoso. É fácil cuidar de um bebê. Eu já cuidei. É fácil cuidar de um bebê. Lindo, maravilhoso. Mas depois, esse bebê tão dócil pode se tornar um bandido assassino. E esse programa mostra como bebês lindos, maravilhosos, se transformam em assassinos de aluguel ou monstros. Então, se a gente tem um bebê, pode ser que um dia esse bebê se torne difícil de cuidar. As mães têm suas crianças e chateiam, se aborrecem, ficam chateadas, a criança pula, ela chora, ela grita, ela derrama comida. Aí você fala, puxa, essas crianças estão me atazanando. Mas agora eles são adolescentes. São adolescentes. Aí, aquele menino lindo, maravilhoso, com 16 anos, entrou no mundo das drogas. Se você não consegue lidar com as situações de paz, como é que você vai lidar? Se eu não consigo cuidar de um bebê, de uma criança de 5 anos, e se um dia ele se tornar drogado? Como é que eu vou fazer? Eu crio uma menina maravilhosa, essa menina é um encanto, aí ela tem 15, 16 anos e aparece grávida em casa. É muito mais complicado. O que Deus está dizendo assim, Jeremias,
problemas muito mais complexos você poderá enfrentar. E na verdade, ele enfrentou mais problemas. Ele enfrentou mais problemas do que até então. Deus quer encorajar dizendo o seguinte: prepare-se para os dias piores. Não é provável, melhor assim, não é de certa forma impossível que a vida piore. Você tem um filho, ele, como lá os nossos filhos, eram lindos, maravilhosos desde pequenos, se tornaram lindos, maravilhosos até hoje. Mas alguns pais não têm essa sorte. Os filhos que dão alegria, depois crescem. Eu conheci uma mulher lá em Carapicuíba, ela pedia a Deus para o filho morrer. Em casa não tinha mais nada, ele tirava tudo para comprar droga. E ela falou para mim: peço para Deus tirar ele, que eu não aguento mais. Às vezes, a gente tem problema com uma pessoa da casa da gente. O rio está vazio, os bichos estão lá. O rio encheu, os bichos vêm em cima de você. Às vezes, uma mãe cria os seus filhos, depois tem que ter problema com o neto. Os netos dando problema. Bisnetos. Então, o que Deus diz para Jeremias: Jeremias, pode vir coisa pior. Pode vir aflição maior. Pode vir desafio mais cruel. Então, você vai ter problema, Jeremias. Você vai enfrentar problemas. E aí? E aí? O que você vai fazer? Como é que você vai lidar com essa situação? Você estava correndo a pé, com homens a pé, agora você está a pé e ele está a cavalo. Você está cuidando do campo, os bichos estão todos lá no mato, não vem nenhum bicho te perturbar, e daqui a pouco você tem bichos andando pela sua casa, no seu quintal, como aconteceu naquela cidade lá da Ásia. Continuando. Na metáfora dos atletas, Deus chama a atenção de Jeremias a respeito de uma competição em que o profeta corre com competidores a pé. Há a possibilidade que, no futuro, ele será como um atleta que anda a pé e os seus competidores a cavalo. A história de Jeremias é o seguinte: Jeremias, calma, dias piores poderão vir. Calma. Fica sereno, porque os bichos estão na mata do rio, estão na floresta do rio. Tá? Você está lidando com uma situação, mas não é a pior. Não é a pior situação. A pior situação poderia vir, como, na verdade, ela veio. Então, na metáfora da competição, é isso que acontece. O competidor está a pé e os outros estão a pé, todo mundo a pé, igual. Mas daqui a pouco eles podem estar a cavalo e você continua a pé. É difícil. Nós, às vezes, achamos que a nossa vida tem que ser sempre melhor, sempre melhor. Que você tem que ter sempre menos problema. Mas aqui Deus fala para Jeremias: não é assim. Vai piorar. Né? Eles tiveram problemas. Jeremias teve problema com seus amigos. Jeremias era de um lugar chamado Anatote. Ali ele cresceu com os amigos de infância, os tios, os avós, eram ali na cidade. Depois que ele se tornou profeta, todo mundo ficou contra ele. Todo mundo. Os habitantes de Anatote, amigos da infância, vizinhos, tios, tias. Você cresce com uma pessoa, é um amigo, e um belo dia Deus chama você para uma missão. Eles não gostam de você naquela missão. Não gostam.
então você vai ter problemas com os amigos. Os nossos problemas podem vir por causa de parentes. Às vezes a dor está ligada a filhos, outros parentes. Pode vir por causa de amigos. Como conselheiro, eu atendi muitos pastores que vieram chorando, que não aguentavam mais. Aí eu falei, leia Jeremias, que você está chorando agora porque um diácono traiu você, e se 10 diáconos fizerem a mesma coisa? Fica preparado. Fica preparado. Eu falo sempre assim, menciono diácono, porque aqui nós não temos, né? O dia que tiver eu não falo mais nada. Tem um ex-diácono. O pastor André, ele foi diácono, pelo que eu pesquisei, foi um bom diácono. Foi um bom diácono. Mas agora, no momento, nós não temos. Então, falo de experiências outras. Falo de outra experiência. Coisas terríveis, né? Passei por causa da coisa. Mas, o que Deus diz assim, fica frio, porque coisas piores poderão vir. A irmã tem uma bisneta. Uma vez uma pessoa ficou com raiva aqui, foi embora da igreja, porque eu mencionei que ela tinha depressão. Ficou com raiva. Eu estou dizendo, a irmã séria não é desse tipo. Ela tem neto. Um só? Tenho 5 netos. 5 netos. A senhora tem 5 netos. Pode ser que um dia venha um neto, bisneto, que vai lhe dar muita dor de cabeça. Não sabemos. Né? Não sabemos. Você agora tem uma bisneta que lhe dá dor de cabeça. Você, no passado, com os seus problemas do passado, você nunca imaginou que ia chegar a esse ponto. Imaginou? Não. Então Deus diz para Jeremias, você não pode ficar se sentir com medo quando as feras estão lá no mato. Certo? Ou você não pode se sentir cansado se você está a pé, mas os outros também estão a pé. A palavra de Deus para o profeta é sempre uma palavra de encorajamento. O profeta tinha um Deus que o protegia. Não resolvia seus problemas. A vida de Jeremias foi assim. Na juventude foi chamado para ser profeta. Ele foi. Deus falou, olha, eu estou te chamando para ser profeta, mas tem uma coisa, você não vai poder casar, não. Mas eu não vou ter esposa, eu não vou ter filho, não. Você vai ser solitário, sozinho. Sozinho. Aí, como eu falei, Jeremias tinha um ministério profético que não agradava a ninguém. Não agradava. Aqui o pastor André agrada, eu não sei, mas pode ser que agrade, tudo mais. Mas Jeremias, ele veio com a seguinte missão. A Babilônia estava para atacar Israel, ou Judá. Os babilônios. Jeremias veio para dizer o seguinte, na verdade, de fato, a Babilônia vai atacar o povo, vai destruir essa nação. Quem que gosta de ouvir um profeta dizendo, vou destruir sua casa? Então eles tinham ódio dele. Tinham ódio. Os falsos profetas tinham ódio. Os sacerdotes. Quem deu um soco em Jeremias foi um sacerdote. Foi um sacerdote. Tinha problema com o povo, problema com os religiosos, problema com a política. Ninguém gostava dele porque ele falava que ninguém queria ouvir. Às vezes nós somos assim também, né? Ficamos com raiva de alguém que falou o que realmente a gente precisava ouvir. Mas a gente não quer ouvir. Então, o povo, hoje em dia é bom dizer, deixa eu fazer estava um programa na televisão mostrando uma pesquisa feita sobre confiabilidade de instituições. Quanto se confia nas instituições. Isso saiu, você depois pode procurar na internet, talvez ache.
eles fizeram essa pesquisa para ver a credibilidade, a confiabilidade de instituições. Corpo de Bombeiros tirou o primeiro lugar, é a instituição mais confiável. Igrejas, penúltimo lugar. Penúltimo lugar. Líderes de igreja fraudando, roubando, praticando a violência familiar. E era aquele pessoal, a igreja era aquilo. Aquilo era a igreja que Jeremias teve que enfrentar. Agora, se esse pessoal fala assim, eu conheci um pastor que não gostou das pessoas, foi embora, largou o pastorado, porque não se agradou das pessoas. Mas Jeremias não gostava de levar soco. Sabe o que fizeram com ele? Jogaram ele na cisterna. Os políticos, cuidado com eles. Jogaram Jeremias na cisterna, num poço fedorento. Já falei que o sacerdote deu soco nele. Prenderam Jeremias no tronco. Colocavam preso, não se contentavam em prender, colocavam os pés amarrados num tronco. Queimaram os livros de Jeremias. Livros são coisas queridas, né, pastor? A gente não quer que ninguém queime nada de nossos livros. Eles queimaram tudo. Todas as obras de Jeremias. Teve uma outra pessoa que depois recopiou. Mas eles queimaram porque eles não gostavam do que o Jeremias fazia. Mas ele tinha que continuar fazendo. É muito assim, eu vou embora porque as pessoas... Né, como aquela história da mãe que está chamando o filho para ir para a escola dominical de manhã. Menino, filho, está na hora de ir para a escola dominical. Aí ele está roncando. A mãe vai lá, está na hora de ir para a escola dominical, acorda, acorda, acorda. E ele não acordava. Depois de muito acordar, ele levantou. E a mãe falou, então, vai para a igreja. Ele falou assim, a mãe falou assim, dê 2 razões porque você não quer ir à igreja. Ele falou assim, primeiro, porque aquelas pessoas não gostam de mim. Segundo, porque eu não gosto delas. Eu não vou à igreja. Agora, a senhora, mãe, dê 2 razões porque eu tenho que ir à igreja. Aí a mãe falou, primeiro, porque você tem 35 anos. Segundo, porque você é o pastor da igreja. Ele não gostava da igreja, não gostava de ser o pastor. Jeremias não gostava. Se alguém achasse que Jeremias, eu sou muito feliz, né? Eu estou muito feliz, eu estou sorridente, sou muito amado, sou muito tratado. Jeremias nunca fez isso, porque não era, seria hipocrisia. Ele falou. Ele lamentou. Se você tiver que lamentar, lamente. Vai para o pastor e lamenta. O pastor está ali. E Deus ouve. Bom, falei de 2 metáforas que falam de dias piores podem vir. As 2 metáforas falam mais ou menos a mesma coisa. Dias piores podem vir. Então, eu não aceito que você fique choramingando. Não fica choramingando, vai em frente. Tem que falar. Isso aqui, irmãos, está no começo do livro, capítulo 12. Jeremias acho que tem mais de 50 capítulos. E mais para frente ele vai. Cada vez que ele falava, era agredido. Mas Deus te falou, tá certo? Você está correndo com homens que vão a pé, você vai correr com homens que vêm a cavalo. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Pois bem, para encerrar. Em nossas vidas, estamos sujeitos a enfrentar grandes desafios, como na experiência de Jeremias. O que Deus diz
é que os grandes desafios de hoje poderão se tornar ainda maiores no futuro. Os grandes problemas de hoje poderão piorar. Isso não acontece com todo mundo, com alguns. Na minha vida, eu nunca tive pior, eu sempre tive melhor. Mas eu sou uma exceção, né? Por enquanto. Por enquanto, né? Bom. O que Deus diz é que os grandes desafios de hoje podem se tornar ainda maiores num tempo futuro. Devemos estar preparados e encorajados para os dias maus que poderão vir. Então, essa é a nossa mensagem sobre esta passagem de Jeremias. Eu tenho um cântico que está na sua folha. Primeiro eu vou ler para os irmãos, e os irmãos vão entender por que eu estou trazendo para os irmãos. Essa música de um pastor batista, descendente de alemães, Ricardo Petrovski. Ele escreveu alguns hinos para coros. Esse é um hino para coro. E a gente não vai cantar com o coro. Mas aqui diz assim: és tu constante? Firme na causa? Sempre vencendo nas maiores lutas? És tu fiel ao teu Senhor? Cheio de fé e de fervor? Quando afinal Cristo aqui voltar, Ele dará bem-vindo a ti, no eterno lar. Se assim vier o dia mau, e se tornar a luta atroz, no furacão, a tua nau segura está, por mais feroz que seja o mar. Pois teu Senhor no leme está, em seu amor, o seu poder, Ele vai levar ao porto, enfim, do eterno lar.